Olá, veja agora o que é notícia no Poder Legislativo de Guarulhos. Está começando o Jornal da Câmara. O relatório final da Comissão Especial de Estudos sobre a Operação Tapa Buracos já está na pauta de votações da Casa. Em entrevista ao Jornal da Câmara, Romildo Santos, do Democratas, que foi presidente dessa CE até o mês de maio, disse que o problema deve continuar. Ele também falou sobre as conclusões apresentadas no relatório. Legal, para você que está acompanhando então o Jornal da Câmara, a gente vai bater aqui um papo com o vereador Romildo Santos, hoje no DEM, vereador que foi durante algum tempo presidente aqui da Comissão Especial de Estudos sobre o tapa-valas, tapa-buracos aqui na cidade, então tem experiência para falar para a gente pelo menos o que a comissão apurou, o que deu para concluir, já que o relatório final aguarda aprovação aqui pela Câmara, vereador. Boa tarde, obrigado por falar com a gente aqui no Jornal. Boa tarde. Na realidade, o que nós pudemos apurar o finalzinho da CE, do tapa-buracos, eu não pude finalizar, porque eu estava afastado da Câmara, devido à doença da minha esposa, mas o que a gente pôde concluir em todo o início, meio, que eu participei bastante, as reuniões com a Proguaru, com os engenheiros que foram convidados, por exemplo, do CREA, do CAL, arquitetos e tudo, da sociedade civil, para poder não só ver o público, mas também ver o que eles pensam do privado, e que eles também executam esse tipo de trabalho de asfalto. Então, o que ficou determinado e concluído, tanto de um lado como do outro, é que não adianta você criar coxas de retalho. O que é feito hoje? Hoje, na realidade, eles pegam o buraco e tampam ele. Daqui uma semana, 10 dias ou 15 dias, dependendo da qualidade da massa, ele estoura, porque na realidade é um remendo e não é um remendo tão bem feito. O que deveria ser feito? Porque que nós discutimos nas comissões, nas reuniões com todos os engenheiros, em loco, em vários lugares. Tem vários asfaltos aqui na cidade de Guarulhos que tem mais de 20 anos, mais de 30 anos. Aí o que acontece? Esse sistema de asfalto, ele já, com as vias arteriais, principalmente onde passa ônibus, e algumas vias de bairros que não são consideradas vias arteriais, por exemplo, Otávio Braga, Tiradentes, Juscelino Kubitschek no Pimentas, Papa João, Timóteo Penteado, são consideradas vias arteriais. Só que tem outras ruas que não estavam preparadas para receber a demanda de caminhões, de ônibus pesado, e onde a guia sarjeta ela afunda, o asfalto afunda, então a gente tinha que aproveitar o quê? Já tem o sistema de galerias, de bocas de lobo, já estão prontos. Então, é tirar aquele asfalto podre, e colocar um asfalto novo. E guias e sarjetas, onde ela já não está tão boa, refazer. Acabou. Nós teríamos aí uma durabilidade, uma vida útil do nosso asfalto por, 10 anos, 5 anos, 4 anos, dependendo da demanda, Mas não como hoje, Tampa o buraco hoje, daqui a 15 dias estoura de novo. Então, o que ficou concluído é o seguinte: se gasta muito para tampar buraco, mas o que é o correto mesmo é que ia ser feito em grandes cidades, que é o recapeamento, que aí a gente vai ter uma durabilidade muito maior e vai ter um custo de vida, custo de vida para o morador, para o munícipe que paga IPVA, paga seus impostos, fura pneu, quebra mola, quebra suspensão e perde muito em manutenção. A gente tem aqui algumas informações também, vereador, foram 120 dias que a comissão conseguiu apurar tudo isso, e antes chegou-se também a uma conclusão que o serviço não estava sendo feito adequadamente porque o número de equipes que faziam foi muito reduzido, Na realidade, o colapso, vamos dizer assim, que foi um colapso, do mês de setembro de 2015, até março de 2016, na realidade, o que acontece? Antes de setembro, Guarulhos tinha 12 equipes de tapa-buracos. Lembrando que era o serviço da Proguaru, a Proguaru tinha essas equipes. A Proguaru, exatamente. Por problemas financeiros que a prefeitura está passando desde aquela época e continua passando, mas agora mudou, o que aconteceu? A prefeitura não repassava o dinheiro, a Proguaru não tinha dinheiro para poder pagar a massa. Aconteceu o seguinte: a redução de 12 equipes para uma equipe. Então,
Então, o que acontece? 6 equipes trabalhavam de manhã. 3 do outro lado da Dutra, eu digo, Pimentas, Bom Sucesso, o lado de lá. E 3 equipes de manhã do lado de cá da Dutra. À tarde, porque a massa ela não pode ficar o dia inteiro. Então, 6 equipes pegavam a massa de manhã e 6 equipes pegavam a massa à tarde e já saía com os pontos certos para poder tampar os buracos determinados por pedidos de moradores, por pedidos no Fácil, por pedidos de vereadores, etc. Então, já fazia a programação e saía. Isso reduziu para uma equipe. Se 12 já não dava... Tem até os números aqui, vereador. De 12 caiu para 5, depois para 2, chegou aí ao limite de uma, só depois que estabeleceu, né? Quando nós aí tivemos a iniciativa, esse vereador, né, o vereador Romildo, teve a iniciativa de fazer a comissão especial de estudos para verificar o que estava acontecendo com os buracos na cidade de Guarulhos, começaram a colocar nome de vereadores, nome do prefeito, nome não sei de quem, e acabou saindo até na Rede Globo. Eu fiquei quase 4 sessões ou 5 sessões tentando aprovar esse meu requerimento, né, mas o governo municipal, os vereadores da base de sustentação do prefeito Almeida, não queriam de jeito nenhum deixar eu abrir essa CE para a gente verificar o que está acontecendo com o dinheiro e com as equipes para a gente poder passar para os moradores e saber realmente o que acontecia, né? Mas depois do clamor público, o que acabou acontecendo? O próprio governo falou, não, vamos votar assim no requerimento do vereador Romildo, que até a gente quer saber o que está acontecendo, porque o negócio está feio. Na minha rua, atrás da minha casa, onde eu passo, né? Porque o que acontece? Atinge a todos. Atinge o comerciante, estudante, o professor, o seu vizinho, atinge todo mundo, né? Que todo mundo anda de carro toda hora, e toda hora você está caindo uma cratera, né? Guarulhos virou até piada, né, a nível nacional. E graças a Deus aí a gente conseguiu, através dessa comissão que eu abri, né, a gente conseguiu mudar, foi aumentando com as reuniões, né, para o Guarulhos foi se comprometendo, o prefeito também, e graças a Deus a gente não tem aquela quantidade gigantesca. Existem alguns problemas ainda, são pontuais, mas a gente sabe que a Proguaru fez sua parte, né? Eu tenho um engenheiro Adailton, que se não me engano foi o que mais veio aqui na Câmara Municipal, se não me engano ele era o gerente de obras viárias, né, através do presidente da Proguaru, que realmente aí começou a andar e diminuiu bastante aí aquela insatisfação dos buracos que a gente via sempre, né? Então, acho que na nossa missão nós cumprimos aí como vereador para poder minimizar os buracos que foi naquele período, né? Ainda no relatório está lá que a Prefeitura disse que conseguiu tapar de dezembro de 2015 para cá cerca de 4.800 buracos, mas ainda falta muito porque a demanda é grande. E a conclusão seria então de que, pelo menos aqui do relatório final, feito inclusive pelo vereador Dr. Vitor da Farmácia, seria de que é necessário que o município desenvolva um plano, crie um plano para executar esses tapa-buracos, não é isso? Na realidade sim, né? Claro, né? Tem que ser feito isso, né? Você passa nas estradas, na Dutra, na Fernão Dias, em qualquer lugar, você vê que quando aparece qualquer buraco, eles não cortam só, tampam só aquele buraco, né? Aquele buraco redondo ou mal feito, né? Eles cortam um pedaço do asfalto e recapeiam lá uma parte bem maior, né? E aquilo ali dura quanto tempo, né? Eu queria entender por que não dura tanto o tapa-buracos da cidade de Guarulhos. Então, eu acredito que isso seja só para o próximo prefeito, né? Porque essa administração não vai ter condição nenhuma de fazer isso, visto que hoje é dia 5 de agosto, né? Eu tive informação há pouco tempo que semana passada, por exemplo, a Proguaru estava sem massa de novo, porque atrasou mais de 15 ou 20 dias o pagamento da massa de asfalto de Guarulhos para poder fazer os tapa-buracos, né? É difícil. É só na próxima administração que a gente vai ver que vai melhorar mesmo. Então a novela continua e vocês aguardam cenas dos próximos capítulos. Obrigado por falar com a gente, vereador. Obrigado eu, e que Deus nos abençoe e que o ano que vem a gente tenha uma melhor administração e esse projeto realmente saia da gaveta e seja colocado em pauta para que todos os moradores tenham realmente orgulho de Guarulhos. Vereador propõe a criação da Patrulha Maria da Penha. Saiba os detalhes no próximo bloco. Nós voltamos já. Queria parabenizar a TV Câmara, parabenizar aqui o presidente e todos os vereadores pelo trabalho que vem sendo feito e espero que vocês possam continuar contribuindo cada vez mais para levar informação à nossa população e permitir que o cidadão possa participar, dando opiniões, sugestões e ajudando a construir a cidade. E parabéns pela qualidade, porque eu estava dizendo agora há pouco, vez ou outra, estou por aí no trânsito, às vezes até fora de Guarulhos, e aí ligo o celular pela internet, sintonizo, acompanho. Então, a gente fica feliz quando vê essas coisas, porque significa que esse esforço que vocês estão fazendo aqui, tem muita gente que vocês nem estão sabendo, mas que estão do outro lado, acompanhando para e passo tudo que acontece no Legislativo e tudo que acontece na cidade. Parabéns, sucesso e já nasceu bem.
A Câmara Municipal de Guarulhos acredita num mundo melhor e mais igual. E a igualdade de direitos passa por cidadãos democraticamente bem informados. Para que a informação chegue realmente a todos, a Câmara aposta na inclusão. A transmissão das sessões conta com o apoio de um intérprete de Libras, a língua brasileira de sinais. Assim, o deficiente auditivo também pode acompanhar tudo o que acontece na política da cidade e exercer, de fato, o papel de cidadão. TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. Com o objetivo de melhorar o atendimento à mulher vítima de violência, o vereador João Dárcio, do PTN, propôs a criação da Patrulha Maria da Penha. Conheça mais sobre esse projeto de lei em entrevista com o vereador. E o Jornal da Câmara conversa agora com o vereador João Dárcio, do PTN, autor de um projeto de lei que cria a Patrulha Maria da Penha. Vereador, conta pra gente o que motivou o senhor a apresentar esse projeto. Primeiro, uma satisfação participar do programa, muito agradável sempre. Na verdade, a Guarda Municipal, ela já possui um serviço voltado à proteção e garantias dos direitos das mulheres vítimas de violência. O que nós queremos com esse projeto de lei, com o auxílio da Coordenadoria da Mulher, é garantir a efetividade da Lei Maria da Penha e, de uma maneira geral, englobar outras secretarias do governo, como a Coordenadoria da Mulher, Secretaria de Saúde, na efetividade e proteção dessas mulheres que são vítimas de violência. Essa patrulha seria assim, um tratamento multissetorial, então, para a mulher vítima de violência. Não seria só focada na questão da segurança, mas dando todo um apoio a essas mulheres. Especificamente, grupamentos de guardas municipais femininas que vão tratar especificamente dessa questão. Na verdade não é novidade, né? Seria novidade aqui na nossa cidade e eu tenho certeza que será apreciado e aprovado pelo nosso colegiado. Mas já outras cidades como São Paulo, Recife, Rio de Janeiro, grandes cidades já possuem esse serviço, né? E é um serviço muito elogiado pela população. A Lei Maria da Penha está fazendo aniversário agora em agosto, são 10 anos já de Lei Maria da Penha, que é considerado uma vitória, né, nesse enfrentamento da violência contra a mulher. O senhor acredita que os municípios ainda precisam se preparar melhor com relação à estrutura, mecanismos, para de fato tornar essa lei efetiva, como o senhor falou, tirar essa lei do papel também na prática ela ter uma efetividade? Claro, primeiro que é louvável a criação dessa lei. Obviamente que nós gostaríamos de viver numa sociedade onde não precisaríamos de lei desse tipo, onde houvesse, né, o respeito entre homens e mulheres, cidadãos na verdade, e não precisaríamos de normas para coibir esse tipo de situação. É lamentável que precisemos disso em pleno século XXI, mas o interessante também é saber que os legisladores, os administradores e a população como um todo está muito atenta nessa questão, buscando, na verdade, a valorização e o respeito à mulher. E o nosso objetivo é exatamente esse, é proteger essa grande parceira de nós homens, e eu particularmente estimo muito, né, tenho muito carinho por todas elas, de maneira que o nosso objetivo hoje como legislador é buscar sempre mecanismos que valorizem as mulheres e as protejam, na verdade, desses absurdos que acontecem no dia a dia. E o senhor, como o senhor comentou, esse é um projeto que ele afeta diversas secretarias, a coordenadoria, tem uma estrutura mais ampla. O senhor acredita que com isso, na sanção do prefeito, o senhor acredita que vai ser bem recebido no executivo também? Mas não tenha dúvida, a nossa intenção seria, como você falou, que a lei está completando 10 anos, seria ainda, aproveitando o aniversário dessa lei, já presentear a nossa cidade com a criação dessa patrulha. Mas, infelizmente, por questões burocráticas, tanto internas da Câmara, enfim, nós não vamos conseguir aprovar essa lei a tempo de entregar à sociedade esse presente à época do aniversário. Mas
fico satisfeito em saber que já há a vontade, a predisposição de aprovar e tenho certeza que esse ano ainda nós vamos conseguir aprovar essa lei e a integração do Executivo na execução dessa lei, ela é de fundamental importância e eu não tenho dúvidas que o prefeito irá sancioná-la e já está organizando esse grande grupo para trabalhar essa questão da maneira que ele é cabível e é de direito. Eduardo Barreto, do PCdoB, quer conceder um desconto no IPTU a moradores de ruas não asfaltadas. Entenda. E o Jornal da Câmara hoje conversa com o vereador Eduardo Barreto, do PCdoB, que é autor de um projeto de lei que prevê a isenção de 50% no IPTU a imóveis em ruas não asfaltadas. Vereador, o que motivou o senhor a apresentar esse projeto? Depois de muitos estudos e também vários pedidos dos munícipes, a gente formulou esse projeto de lei, esperando agora ser aprovado aqui na Câmara, porque o munícipe que mora numa rua de terra sabe a dificuldade que é. Quando é calor, não consegue permanecer sem ter complicações respiratórias devido à poeira que causa. E quando é chuva, a lama que forma muitas vezes na rua não tem nem condições de entrar dentro das suas próprias casas. Então a gente propôs esse projeto de lei de 50% de desconto no IPTU. Não é isenção total, sim 50%. E a gente também já tem um parâmetro na cidade que ruas que têm feira livre também já tem esse desconto de 50%. Já existe entendimento do STF que dá legalidade também para que o legislador municipal possa formular e colocar proposituras como a isenção ou parcialidade da isenção do IPTU. O senhor acredita também que até com esse projeto isso acaba incentivando o poder público a asfaltar as ruas das cidades, porque isso significaria também uma diminuição na arrecadação. Isso é um incentivo? Sim, na verdade a gente coloca o pano de fundo desse projeto é justamente isso, já que a cidade tem como interesse a arrecadação, ela também se vê na obrigatoriedade de trazer essa melhoria para o município para que depois possa ir arrecadar o IPTU na sua totalidade. Após o intervalo, conheça a proposta que pretende criar conselhos gestores nas unidades de proteção social. A gente volta já. Eu tenho um convite para você que acompanha a programação da TV Câmara Guarulhos. Toda quarta-feira rola uma edição inédita do Ponto de Vista, um programa de entrevistas que traz personalidades da nossa cidade e suas opiniões sobre diversos assuntos ligados a Guarulhos. Ponto de Vista toda quarta-feira, logo após o Jornal da Câmara aqui, na TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. O ESIC, Portal da Transparência, abre as contas da Câmara para toda a sociedade. Nele, você encontra as informações sobre o orçamento da Câmara, a receita e as despesas detalhadas. Após um rápido cadastro, você tem acesso a todas as informações. E algumas delas você não precisa se cadastrar para acessar. São as informações de interesse coletivo. Mais uma iniciativa da Câmara de Guarulhos para modernizar o Legislativo Municipal. Para saber mais, acesse o site da Câmara, www.câmaraguarulhos.sp.gov.br. Clique no link Portal da Transparência e veja o vídeo de orientação. Por gentileza, eu gostaria de saber como é formado o orçamento no nosso município. Uma das atribuições do Poder Legislativo é discutir e votar as leis orçamentárias elaboradas e encaminhadas pelo Executivo. Por isso, a Câmara de Guarulhos analisa, propõe emendas, aprova ou rejeita a Lei de Diretrizes Orçamentárias, o Orçamento Anual e o Plano Plurianual enviado pela Prefeitura. O Plano Plurianual, ou PPA, é a ferramenta de planejamento estratégico do município, que define as diretrizes, os objetivos e as metas da administração pública para as despesas de capital e de programas de duração continuada. O PPA abrange um período de 4 anos e, por ser o documento de planejamento de médio prazo, aparece como estrutura básica para as demais peças orçamentárias.
Já a Lei de Diretrizes Orçamentárias, ou LDO, estabelece as metas e prioridades da administração pública para o ano seguinte de sua discussão. Ela orienta a elaboração do orçamento anual do município, mantendo-o em sintonia com as diretrizes, objetivos e metas do PPA em vigência e ainda dispõe sobre mudanças na legislação tributária. Com o PPA e a LDO definidos, o município elabora então um orçamento para cada ano. É essa lei que vai prever as receitas que o governo espera arrecadar e fixar as despesas a serem feitas com esses recursos. O orçamento anual busca concretizar as diretrizes, os objetivos e as metas do PPA de acordo com as metas e prioridades estabelecidas pela LDO. O PPA, a LDO e o orçamento anual estão previstos tanto na Constituição Federal quanto na Lei Orgânica Municipal de Guarulhos. Todas essas peças orçamentárias foram regulamentadas principalmente pela Lei de Responsabilidade Fiscal, que também prevê a realização de audiências públicas para que a população participe ativamente da elaboração do orçamento. Se você tiver alguma dúvida sobre o Poder Legislativo Municipal e quiser ver a explicação aqui no Minuto Cidadão, entre em contato com a TV Câmara Guarulhos. Até a próxima! Vereadora propõe criação de conselhos gestores nas unidades prestadoras de serviço de proteção social, básica e especial da Secretaria de Assistência Social. Conheça os detalhes do projeto de lei em entrevista. E o Jornal da Câmara entrevista agora a vereadora Genilda do PT, ela que é autora do projeto que institui os conselhos gestores no serviço de proteção social. Vereadora, qual que vai ser a função desses conselhos gestores? Olha, é assim, nós temos muitos equipamentos pela Secretaria da Assistência Social. Nesses equipamentos, a gente também tem a frequência de muitos usuários e beneficiários. Em média, a gente atende por mês ali, de 2.000 pessoas em cada equipamento nosso. O que a gente quer é aprimorar a participação popular. O equipamento tem que atender bem, o equipamento tem que ter políticas que atendam a necessidade daquele local e daquela região. Então, a ideia é aproximar o serviço social da população. Esse conselho gestor, ele tem várias funções, mas especialmente a função de fiscalizar o serviço, apontar as mudanças necessárias, sugerir políticas eficientes para cada região, porque cada região tem uma realidade distinta, e também para poder sugerir, acompanhar melhorias no próprio atendimento, no próprio serviço. Por isso que no equipamento, o Conselho Gestor é tripartite, é formado por beneficiários, por trabalhadores e pelo governo, digamos assim, por quem está na Secretaria da Assistência Social. Os três entes convivem no mesmo espaço. É preciso que os três se unam em prol do bem comum. Vereador, só acabou de falar da composição. Qual que é o percentual de participação da população, dos usuários? Nós colocamos 50% de participação dos usuários, 25% dos trabalhadores e 25% do governo, de quem estiver na gestão, que compõe os quadros de confiança da Secretaria. Então, a população, ela representa a maior parcela, porque é justamente essa a intenção, fortalecer a participação popular, para que as pessoas que estão lá no bairro se apropriem daquele espaço como um espaço de direito conquistado delas. Então, um espaço de direito lhe preserva o direito de opinar, discutir, fiscalizar, debater. Essa é a intenção do Conselho Gestor, para que a gente aproxime cada vez mais o equipamento de quem utiliza, seja para trabalhar, seja para se beneficiar, e que ao mesmo tempo também favoreça e fortaleça a participação popular. Vereadora, os conselhos eles vão estar ativos, caso a lei seja aprovada, em todas as unidades, e dê alguns exemplos para a gente de que unidades as pessoas podem recorrer. Prioritariamente, a gente está instituindo os conselhos nos CRAS, nos Centros de Referência da Assistência Social, porque toda a política de assistência social, a porta de entrada é os CRAS. Então, qualquer pessoa que precise de qualquer coisa, seja lá política para idoso, para adolescente, para deficiente, seja o que for, a porta de entrada sempre é os CRAS. Então, a ideia inicial é fortalecer esses equipamentos, os Centros de Referência da Assistência Social.
Vereadora, tem também já o Conselho Municipal de Assistência Social. Qual que é a diferença entre o Conselho Gestor, esses Conselhos Gestores, e o Conselho Municipal de Assistência Social? Olha, o Conselho Municipal de Assistência Social, ele é um conselho que define política, delibera e em conjunto com o governo. Cabe ao Conselho Municipal a deliberação, a elaboração, a fiscalização da Secretaria como um todo, de tudo aquilo que é da assistência social. É diferente de um Conselho Gestor. A palavra já diz, um conselho gestor é aquele que ajuda a gestar o serviço público, aquele que fiscaliza o serviço. Ele não vai definir orçamento, ele não vai definir projetos e convênios, ele não vai. Isso é uma atribuição do Conselho Municipal. A definição de programas, de projetos, orçamento, financiamento, fiscalização da aplicação de recursos. Essa é uma prerrogativa do Conselho Municipal. O Conselho Gestor não. Ele acompanha a execução dessa política implementada e definida pelo Conselho Municipal e pelo governo. Ele acompanha a implementação, fiscaliza, propõe, participa, e é óbvio que esse trabalho do Conselho Gestor vai fortalecer o Conselho Municipal, porque as propostas oriundas de lá também irão para o Conselho Municipal para efeito de deliberação, implementação de políticas novas. A ideia é que todo mundo participe. Pensa assim, ó, se você for pensar um modelo que é muito comum nas escolas, por exemplo, você tem o Conselho Municipal da Educação, mas tem os conselhos gestores escolares, onde a mãe opina sobre aquele equipamento, sobre aquela escola especificamente. Então a ideia é que cada região tem o seu conselho gestor para pensar a sua região. Cumbica é diferente da realidade do Pimentas, é diferente da realidade de São João, do Taboão. Então, essa tentativa é de que cada regional agora comece a ganhar uma certa autonomia político-administrativa para definir os rumos do futuro de quem de fato precisa, de quem é o beneficiário. Vereador, então qual que é a frequência das reuniões, dos encontros propostas aí para esse Conselho Gestor? A proposta são reuniões mensais, sempre com uma pauta pré-definida, e como a eleição é feita no próprio equipamento e as eleições têm mandato de 2 anos, então a gente espera que a cada mês esse conselho se reúna para discutir os andamentos do serviço do próprio equipamento. No caso da população, qualquer pessoa, qualquer usuário pode participar? Beneficiário, usuário do equipamento. Qualquer pessoa que seja usuário do equipamento, ela pode se candidatar. A forma eleitoral, cada equipamento vai organizar a sua data de eleição, o seu regimento, isso vai exigir um regimento interno ainda para organizar essa eleição, mas a ideia é de que os equipamentos aconteçam tudo no mesmo dia, uma eleição para o Conselho Gestor, pode se inscrever os usuários, os funcionários daquele equipamento e os representantes do governo daquele equipamento. Agora, o número, por exemplo, de membros desse gestor varia, né, de acordo com o equipamento, assim? Varia, porque cada equipamento tem uma quantidade também de... Não é todo equipamento que tem o mesmo grau de atendimento. Aí vai ter aquela proporcionalidade que eu te falei. 50%, 25%, aí vai ser... O regimento interno vai dar conta de definir essas diferenciações. Mas o mais importante que eu acho que para mim, que motivou a minha criação desse projeto, é porque eu passei pela Secretaria da Assistência Social e sei o quanto que a política, às vezes, a política pública fica distante do beneficiário. É importante a gente ouvir, é importante que eles participem, porque ali é para atender as necessidades deles. E muitas vezes eles não são ouvidos ou não participam. E uma vez que eles se apropriam disso, é muito mais fácil fiscalizar o executivo, é muito mais fácil você brigar por se alguém for retirar algum direito, algum programa, algum projeto. E além do que a gente vive lá nas regionais hoje, uma necessidade assim, nós temos uma política pública que digamos assim, ela é unânime, igual em todo equipamento. Todo equipamento tem um programa, tem o Bolsa Família, tem o Renda Cidadã, tem o atendimento, enfim. Agora, é necessário que cada região busque as suas diferenças. Por exemplo, Marcos Freire é uma região que é alto índice de violência doméstica, então precisa ter um programa específico para aquela região. Você pegar a Cumbica, é alto índice de violência contra o idoso.
Então você vai ver a retirada de direitos muito diferenciada de região para região. A ideia desse conselho é justamente discutir isso. O que, além daquilo que o poder público atende, o que é a necessidade daquela região, o que nós podemos fazer para melhorar o atendimento naquele equipamento, naquela região. Como fiscalizar, se o serviço está sendo executado a contento, se o que foi definido está sendo executado, se o dinheiro está sendo bem aplicado e aquela coisa, onde há mais fiscalização e mais participação, há mais força na política pública. Para que as pessoas também entendam, vereadora, existe algum tipo de remuneração para os membros do Conselho? Não, é terminante proibida. O Conselho Gestor não tem remuneração, é por isso que é de interesse. Ele já será beneficiado porque vai atender ao interesse dele do ponto de vista da política. O trabalhador do equipamento também já é salariado, ele já é remunerado como trabalhador. O interesse dele é de participar e fortalecer a política pública enquanto colaboração. Nenhum deles é de cargo remunerado. Na última semana, 2 solenidades de entrega de título de cidadão guarulhense foram realizadas na Câmara Municipal. Na quinta-feira, dia 4, o médico Fábio de Ambrósio Gasti recebeu a homenagem, que teve iniciativa do vereador Gilvan Passos, do PSDB. O título foi justificado pela dedicação do homenageado para com as pessoas carentes do município. Já no dia 5, sexta-feira, foi a vez do pároco da Igreja Santa Mena, Padre Kleber de Oliveira, receber o título honorífico. O serviço prestado pelo pároco à população guarulhense foi o que justificou a homenagem de autoria da ex-vereadora Jô Ribamar. E o Jornal da Câmara fica por aqui, mas você pode acompanhar as informações do Poder Legislativo de Guarulhos pelo nosso site e pelo Facebook. Voltamos na próxima sexta-feira com mais uma edição inédita para você. Até lá!